Olá, meus alunos do curso técnico cooperativista, certo? Sou o professor Marconi, da disciplina Contabilidade das Sociedades Cooperativas, né? Desse terceiro módulo agora que nós vamos cursar. Estou aqui nesse momento para prestar esclarecimentos sobre a contabilidade da sociedade cooperativa, que é um segmento novo, é um segmento em evolução, certo? A qual vocês estão fazendo o curso, que é um curso muito bom, certo? Então, nós partiremos agora para os aspectos tributários das cooperativas, certo? O restante nós vamos ver em sala de aula na prática, certo? Então, vamos dar continuidade à aula. Então, nós vamos partir dos aspectos tributários da sociedade cooperativa, falando dos atos cooperativos, dos atos não cooperativos legalmente permitidos, a destinação dos resultados dos atos não cooperativos, isso dentro da cooperativa, certo? Então, nós temos os aspectos tributários da sociedade cooperativa, porque a sociedade cooperativa é uma sociedade sem fim lucrativo, é uma sociedade civil. Ela não tem finalidade lucrativa de forma nenhuma. Então, não há tanta incidência tributária, certo? Então, é uma coisa crescente na estrutura social hoje em dia, certo? E também não existe a tal incidência tributária. Então, nós vamos falar um pouco da imunidade, isenção e não isenção tributária. Essa imunidade versus isenção, a imunidade é a desoneração garantida pela Constituição Federal, determinado contribuinte ou atividade em que consiste na supressão da capacidade impositiva dos poderes tributantes. Quem são os poderes tributantes? São as três pessoas, ou quatro, direito público chamado União, Estados, municípios federal, que podem tributar o ente, a pessoa física ou a pessoa jurídica. No caso, a sociedade cooperativa é uma pessoa jurídica e ela tem essa imunidade ou isenção conforme for um ato cooperativo. Se não for um ato não cooperativo, ela cai na incidência, certo? A não incidência, por sua vez, decorre da inexistência dos elementos constitutivos do fato gerador da obrigação tributária tipificada em lei. Na lei ordinária, que é o CTN. Então, o fato gerador da obrigação é a situação definida como lei necessária o suficiente à sua ocorrência. Ou seja, quem fabrica cadeira está criando o fato gerador do IPI. O IPI é o tributo que vai gerar incidência. Assim, quem presta serviço vai gerar o ISS. Então, é o fato gerador da obrigação principal, que você vai ter que pagar o ISS, que é a obrigação principal, conforme o CTN, que é o Código Tributário Nacional, certo? Mas tudo isso já vem determinado se tem ou não tributo. Não é a gente que determina, é o próprio CTN, Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária que trata da relação jurídica entre quem? Entre o contribuinte e o fisco. Então, tratando dos atos das empresas normais ou das empresas cooperativas, chamadas cooperativas e não cooperativas, a natureza jurídica dos atos cooperativos e não cooperativos trata-se quando é que um ato é cooperativo, quando ele tem a intenção, a finalidade social, o atendimento ao cooperado. Não tem nenhum vínculo com o exterior, nenhum vínculo com atividades mercantis. Diferentemente dos atos não cooperativos. Então, a sociedade cooperativa visa atender a realizações da entidade, integrando o associado ao cooperado ou com terceiro, certo? Então, definindo atos cooperativos no seguinte, denomina no artigo 79 da Lei 5.764/71 e atos cooperativos praticados entre os cooperativos e seus associados, entre este e aquele pelas cooperativas entre si, quando associado para a consecução dos objetivos sociais. Então, pessoal, só é ato cooperativa quando não tem finalidade lucrativa, não tem mercância, não tem compra e venda. A coisa é cooperar entre si, entre cooperativo e cooperado, certo? A ideia é essa. Então, não tem nem implicação de operação com o mercado. Então, o ato cooperativo está presente na atividade realizada pela sociedade cooperativa que tem o seu fim a prestação de serviço de representação a seus associados. Então, os atos cooperativos é para os associados. Já os atos não cooperativos, por outro lado, são operações mercantis efetuadas pela sociedade cooperativa em seu próprio nome, ou seja, por óbvio, sem participação do cooperado, é a realização de negócio com fim não associado, ou seja, negócio jurídico, compra e venda, que foge ao ato cooperativo. E esse ato que tem finalidade de negócio é chamado ato não cooperativo.
Então, exemplos de atos cooperativos e não cooperativos, nós vamos listar alguns para vocês entenderem quando foram praticados dentro da cooperativa. As principais operações realizadas pela sociedade cooperativa com a finalidade de analisar o seu devido enquadramento como ato cooperativo e não, é, portanto, a incidência ou não de diversas espécies tributárias. Que espécie é essa tributária? Lá no artigo 145 do CTN, aí as espécies tributárias são impostos, taxas e contribuição de melhorias, certo? Como tem o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, adicional do imposto de renda. Então, esses são tipos de espécies tributárias, da qual vai ensejar em cima dos atos não cooperativos, que não são operações ou transações legais da cooperativa com a sua finalidade, certo? Foge à prática da cooperativa. Então, nós temos aí um ato chamado venda de bens ou ativo permanente. O que é ativo permanente? É mesa, cadeira, imóvel, prédio, trator, carro. Se a cooperativa for vender, ela foge do ato cooperativo e passa a ser ato não cooperativo, porque trata de negócio, de uma venda. Como está descrito aí, operação de alienação de bem do ativo permanente. Alienação é venda. De bem de quê? De imóveis, utensílio, de veículos, está entendendo? Do imóvel. O outro tipo de ato não cooperativo é a prestação de serviço terceiro. Uma cooperativa pode prestar serviço a terceiro? Pode. Ela vai cobrar? Vai. Foge do ato cooperativo? Foge. Nesse caso, aí passa a ser o ato não cooperativo, onde vai incidir tributos, porque ela vai pedir a nota fiscal de serviço. Então, a prestação de serviço terceiro é um ato não cooperativo. Seguindo aí, nós temos aquisição de matérias-primas de terceira para produção ou de produto para venda. É um tipo de ato não cooperativo, porque a operação de revenda desse produto aos cooperados caracteriza um ato cooperativo. Mas quando esses produtos for para terceiro lá fora, aí ele se transforma em ato não cooperativo. Então, fugindo da cooperação internamente delegada dentro da cooperativa, passa a ser um ato não cooperativo e há incidência de tributo. E, por exemplo, se as cooperativas tiverem dinheiro em bancos e fazer suas aplicações, não é ato cooperativo, é um ato não cooperativo, porque ela está dentro do mercado financeiro, aplicando dinheiro em CDB, RDB e nas bolsas, nas compras ou vendas de ações, aí passa a ser um ato não cooperativo, que não é objeto, fim da cooperativa. Então, as aplicações financeiras feitas em banco, CDB, RDB, caderneta de poupança ou na Bolsa de Valores, é um ato não cooperativo. Então, aí está mostrando os tipos de atos que atos cooperativos e não cooperativos. Nós estamos nos atos não cooperativos. E nós temos, por último, as transações não permitidas, nos termos do artigo 5 da lei, 576471, que é a lei da cooperativa, pode adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação, atividade, desde que exerça nos termos da lei. Quer dizer, transações permitidas, algumas foge à regra exceção que as cooperativas podem fazer, que está nessa lei. Aí, está nessa transação. E, dando continuidade, as cooperativas elas têm seus resultados positivos ou negativos. Esses resultados positivos eles vão ser substanciados em lucros ou prejuízos, despesas ou receitas. Esses lucros ou prejuízos eles serão os lucros distribuídos e os prejuízos serão acatados. Então, a própria lei do cooperativo, a 576471, já comentamos, prevê lá no seu artigo 85 e 88 a apuração do resultado de quem? Da cooperativa, porque a cooperativa vai ter resultado aos objetos sociais da cooperativa. Então, tem que estar de acordo com a lei. Assim, o resultado apurado, entretanto, não pode ser distribuído associado quando positivo. Quando positivo o quê? Quando ela estiver tendo lucro, estiver tendo ganhos. Devendo esses resultados positivos não ser distribuídos associados, e sim ao FAT, que é o Fundo de Assistência Técnica e Educação Social da cooperativa. Então, esses resultados dos lucros são destinados ao FAT e não associados. É proibido. E sobre as faltas e as sobras seriam os dinheiros que sobram do resultado e as faltas seria a falta de recursos. Então, nas cooperativas que realizam operações de venda ou prestação de serviço a terceiro, as sobras são acrescidas a recursos obtidos pela sociedade como resultado das transações com o mercado, produto das vendas, reduzido dos tributos, incidentes, despesas de sua administração e despesas de venda administrativa. Os resultados das cooperativas mercantis realizadas pelas sociedades cooperativas, em nome de seu associado,
cooperado deve ser registrado por este pelo regime de competência do exercício. Esse regime de competência do exercício está lá na resolução 750/93, que este resultado pertence ao exercício. Se o exercício for 2015, o resultado for 2015, então é competência do exercício 2015 esse resultado, caso trate-se de pessoa jurídica. Sim, agora trataremos do PIS e COFINS, que são contribuições que incidem sobre o faturamento. Entre esse PIS e COFINS das sociedades cooperativas, nós vamos ter ainda a redução de tributos e vamos ter o documento hábil. Esse documento hábil é o DAR, Documento de Arrecadação de Receita Federal, o DARF chamado, porque essas contribuições de PIS e COFINS são recolhidas através do documento hábil emitido pela Receita Federal chamado DARF, que é Documento de Arrecadação de Receita Federais. Então, quando a cooperativa tiver de contribuir, de pagar, tem que ser nesse documento hábil, DARF. Nós vamos ver isso em sala de aula, que eu vou mostrar para vocês, preenchido para a gente fazer. Então, aqui eu listei vários tipos de ramos de cooperativa. O primeiro tipo de ramo de cooperativa é a cooperativa de consumo. Então, o que nós vamos saber dessas cooperativas? Qual a incidência tributária, os aspectos tributários que incidem se eu tiver uma cooperativa de consumo? Por exemplo, da cooperativa, nós vamos incidir o COFINS, vamos incidir o PIS, o Imposto da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o ICMS e o INSS, que é 20%. Certo? Então, esses itens de tributos e contribuições, eles têm suas alíquotas diferenciadas conforme for o ramo da cooperativa, ou seja, o segmento. No caso de segmento de consumo, só para dar exemplo, o COFINS sobre o faturamento, que vai ter o resultado na cooperativa, a alíquota é de 7,6% sobre a receita mensal. E o PIS, 1,65%. E o imposto de renda da pessoa jurídica, no caso, vai ser 15% sobre as sobras apuradas no período, mais o adicional 10%, parcela excedente do valor adicional de 20 mil mensal. E a contribuição social sobre as sobras é 9%. O ICMS, no caso do Estado de São Paulo, é 18%. E o INSS sobre o valor da remuneração dos diretores, a cooperativa vai ter que imputar 20% sobre a folha paga aos diretores. Isso no ramo de consumo. Se eu tiver uma cooperativa no ramo de crédito, eu vou pagar 4% de COFINS, 0,65% de PIS, certo? Imposto de renda eu vou pagar 15%, certo? O excedente para 20 mil mensal, e a contribuição social eu vou pagar 9%, e o INSS vai continuar sendo 20%. Você pode chegar para mim, aluno, e dizer, professor, como é que eu vou saber de tudo isso? Cada ramo de cooperativa tem a sua escala de tributação, está lá. Você não é obrigado a saber todos. Quando for o seu caso, o segmento do ramo, você vai ver qual é a incidência tributária e das contribuições. Aqui nós estamos vendo de todos para você ter uma ideia, certo? E na aula nós vamos fazer os cálculos. E se for um ramo educacional, tiver uma cooperativa de educação, cooperativa de professores, que o pessoal faz muito, tem tributo? Tem COFINS, 3%, retenção de tomador de serviço, 3% COFINS, imposto de renda, 15%, a CCL, 9%, ISS, ali que depende de cada município, e 20% sobre a governação dos diretores. Então, cada ramo da cooperativa tem sua incidência peculiar a cada sua atividade. O que nos mostra até agora no ramo educacional, que a gente já viu, é que o INSS sobre a remuneração do diretor, ela é básica de 20%. E nós temos, dentro do ramo educacional ainda, as cooperativas de par de alunos que se reúnem para comprar livro mais barato, pagar a escola mais barata e tudo. E esse, por montar a cooperativa, que é a sociedade civil, não tem assim personalidade jurídica para tanto tributo, dizendo, vai pagar o COFINS 3% e vai pagar imposto de renda de 15%, se for cooperativa de pais e alunos. Que as cooperativas, no intuito, é para ajudar os cooperados. E se for uma cooperativa feita por aluno de uma instituição que eles querem negociar, comprar livro, farda e tudo,
esses podem se reunir e fazer. No ramo educacional, o cooperativo de aluno vai contribuir com 3% por COFINS, 0,65% por PIS, 15% por de renda. Se tiver ICMS, que é venda, se for 12% ou 18%. E vai ter os diretores da cooperativa, tem os diretores dos conselhos fiscais, eles vão ganhar remuneração e vai ser 20% para o INSS também. E se tiver numa infraestrutura cooperativa, vai coincidir também o COFINS sobre faturamento, 3% sobre a receita mensal. Vocês já notaram que durante esses ramos, todos eles têm COFINS e PIS, as cooperativas, se tiver faturamento. O que é faturamento? É venda, é receitas. Então, nós vamos ter o PIS sobre faturamento 0,65%, imposto de renda 15%, adicional 10% 20%, a CCL, a contribuição social sobre lucro líquido, 9%, e o INSS continua sendo 20%, que é a remuneração de diretores e os conselheiros fiscais. Bom, pessoal, nós tivemos aí essas duas unidades, os aspectos tributários, né, das cooperativas, onde entram os atos cooperativos e não cooperativos, e os tipos de cooperativa a qual há incidência tributária de cada espécie de tributo, como, por exemplo, COFINS, Imposto de Renda, PIS, CCL e INSS, certo? Então, vocês já sentiram que todas as cooperativas elas vão entrar nessas contribuições que nós já vimos, toda ela qual for o segmento que você abrir, e toda ela vai ter sua especificação tributária e a sua alíquota devida, certo? Então, todas elas têm o seu amparo legal através do Código Tributário Nacional, através da tributação, a chamada contabilidade tributária, que é a contabilidade aplicada às cooperativas também, que nós estamos vendo neste modo, nessa disciplina, certo? Então, deu para notar a vocês que as cooperativas serão, em si, tributadas ou terão contribuições, conforme for o caso de cada ramo de atividade que ela desenvolver, certo? Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida nós vamos tirar na sala de aula. Estou à espera de vocês. Muito obrigado.